Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Meu nome é Ale Espinosa, muito bem-vindos ao podcast Ciclica RH. É um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho da nossa história, minha história, história do Hélio, ele já vai se apresentar e falar um pouquinho do nosso novo projeto, que é a 3 Cliques RH, falar um pouquinho desse nosso podcast que a gente quer que vocês nos acompanhem nas próximas semanas e meses. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Bom, primeiro, a ideia da gente estar aqui hoje é apresentar primeiro a 3 Cliques RH, que é o nosso projeto, meu e do Hélio. Depois de tanto tempo no mundo corporativo, a gente fala que a gente tem 55 anos de RH, a gente resolveu empreender depois de vários anos e vários cases de sucesso e insucesso no mundo corporativo. Não é só importante a gente ter sucesso no mundo corporativo, tem que ter case de insucesso também para a gente aprender. E agora o que se tornou realidade é a 3 Cliques RH, que é uma startup, é uma HR Tech do mundo de soluções e sistemas na área de recursos humanos, mas o mais importante é a gente mostrar que essa história está se tornando realidade a partir de agora, desde que a gente tomou essa decisão, e a gente vai contar um pouquinho dessa história aqui nos próximos minutos. E a ideia é que a gente comece essa jornada com vocês. E nós vamos comentar muito ao longo dos próximos, nesse primeiro episódio, como nós queremos a participação de vocês nos próximos episódios. E, bom, começando aqui, Elião, primeiro, bom dia. Bom dia. Muito bom estar aqui com você, muito bom a gente dar mais essa etapa, mais esse passo nessa pequena, grande maratona que a gente começou, que não começou agora, que não começou nos últimos meses, começou há quase 6 anos atrás. Exato. Então, muito bom ter você aqui. Prazer é todo meu, Ale. Bom dia, pessoal. Eu sou o Hélio Dantas. Um prazer estar neste momento aqui, tornando realidade esse sonho, né? Na verdade, embarquei um pouco na maluquice do Alexandre. Boa! Para mim é um desafio, né, estar aqui. Eu sou mais introspectivo, o Alexandre é o despojado aqui da dupla. Mas é isso que nos complementa, né, Ale? Acho que... E a gente embarca nas ideias, né? Um do outro, né? O Ale viaja, eu puxo ele, né? Você vai devagar e eu mando ir rápido. Não em termos de velocidade, mas, né, de exposição, né? Toda ideia que está no papel, está no PowerPoint ou está na cabeça de alguém é somente uma ideia. A gente está executando uma ideia, a gente está levando para frente uma ideia. Eu, uma vez, num curso que eu fiz na Dom Cabral, um cara de inovação, há mais de 10 anos atrás, falou assim: você tem uma ideia que acha que você pode mudar o mundo, que você pode fazer um puta negócio, que você pode mudar a forma que as pessoas estão fazendo alguma coisa? Quem aqui tem uma ideia na cabeça? Aí a metade da sala levantou, toda empolgada, né? Aí o cara virou e falou assim: olha, hoje existem 400 pessoas no mundo que têm a mesma ideia que você. Só que dessas 400 pessoas, só 4 pessoas vão executar essa ideia e só uma vai conseguir. Então, aquilo lá foi umas pancadas que eu levei falando assim, não adianta nada ter ideia. Exatamente. Então, a gente está executando uma ideia. Eu acho que isso que é legal na jornada. E certos que seremos o que teremos dos sucesso. 400. Exatamente. Tem convidado, não tem? Temos convidado ilustre. Primeiro convidado, hein? Nosso primeiro convidado aqui, a primeira visita aqui nos nossos estúdios. E a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Frederico Lacerda, o Fred da Pin People. Ah, legal.
Acho que a primeira coisa é que a gente nunca sabe se a gente está indo no caminho certo. Excelente. E essa é a parte mais difícil da história, porque assim, empreender tem a ver, e principalmente empreender com inovação, tá? Que é a realidade das HR Techs, é a realidade das startups, né? É uma jornada de aprender a navegar em incerteza. Então, não mais tem... ainda do que em mundo corporativo, muito né, mais, muito mais. Porque a água é quentinha no mundo corporativo, exato. né? Não, a água é muito quentinha e sempre a gente escuta, né? Ah, mas a startup não tem nada a perder. Mentira, é o contrário, a startup tem tudo a perder. Verdade. Por quê? Porque um erro pode significar a morte da startup. E um erro pode significar o endividamento na pessoa física do empreendedor. Verdade. E por aí vai, né? Então a perspectiva ela é um pouco distorcida nesse sentido. Então, tudo bem, a startup não tem talvez tantos ativos a colocar em risco como uma empresa maior, mas ela não tem airbag. Claro. Né? Se ela fizer uma curva errado, isso pode significar o fim. Então, assim, talvez a primeira dica é ter muita clareza, né, do propósito que existe por trás, né, do que a gente está fazendo. E de como a gente, enfim, do problema que a gente quer resolver, né? E de como a gente se conecta como empreendedor a esse problema, porque a jornada ela não é fácil, né? Os casos de sucesso são raros. Verdade. E 90% deles ou mais, né, não foram casos de sucesso até o último minuto. Sem dúvida. Então, assim, tem muitas paredes que a gente encontra pelo caminho que a gente tem que desviar, que a gente tem que dar um jeito, né, enfim, ultrapassar. E para isso a gente precisa ter resiliência. E a resiliência se constrói com base principalmente na conexão que a gente tem com o propósito do que a gente faz. Né? Perfeito. Isso aí. Ô Fred, agora fala da Pin People. Fala um pouquinho mais em que mercado de atuação dentro de RH vocês estão, o que vocês buscam, como você falou muito de propósito, qual é o propósito da Pin People e o que você tem visto hoje das melhores soluções de vocês serem utilizadas pelo mercado? Tá, legal. Então a Pin People, né, nosso propósito tem a ver com experiência, tá? Então, né, a frase que resume o nosso propósito é: todas as experiências importam, né? E isso tem a ver com, de novo, o nosso propósito pessoal, inclusive, né, ao longo da nossa carreira, de conectar o trabalho à felicidade, a, né, engajamento, enfim, a coisas positivas. Então a Pin People, ela nasceu, inclusive a primeira Pin People, né, de 8 anos atrás. Sim. Ela nasceu já com aquela cabeça e aquele propósito de transformar a experiência das pessoas no trabalho, fazendo que os dois lados, né, envolvidos, ou seja, empresas que estão contratando pessoas e profissionais, fossem bem-sucedidos nessa relação. Porque a gente sempre acreditou que essa relação ela era um pouco... A balança pendia muito mais para as empresas do que para as pessoas. Né? Então, entendendo que essa relação não era 100% saudável e vendo isso em números, em métricas, né, de adoecimento da população do ponto de vista de saúde mental, de relações tóxicas que se constroem, de amigos no dia a dia reclamando no churrasco de domingo que amanhã é segunda-feira e eu tenho que trabalhar. E da falta de confiança, segurança psicológica, aí vai, né, Fred? E aí vai. Então, isso foi o que nos inspirou a construir a Pin People, né? Legal. E eu não vou entrar em detalhes no que a primeira Pin People fazia, porque o que importa é o propósito, né? Claro, claro. E o propósito permaneceu. Então, o que a Pin People é hoje? A gente hoje se posiciona como uma solução, né, de ponta a ponta, que une software e serviço para ajudar organizações a fazer a gestão da experiência de pessoas colaboradoras, a gestão de employee experience. Quando eu falo gestão, eu estou falando principalmente de métricas, eu estou falando de dados, né? Sim. Porque a gente não, né, a gente não gerencia o que a gente não mede, né? Mede o que a gente gerencia. Então, assim, a gente entendeu que o primeiro passo para efetivamente conseguir melhorar a experiência das pessoas no trabalho é entender como essa experiência está, né? E a gente olhava para o mercado e via soluções de pesquisa tradicionais,
né, com aquela pegada de uma pesquisa anual de clima e engajamento. Quando não era bianual, quando não Fred? era bianual, né? Nossa. E a gente também via uma realidade muito assim distante do ideal quando a gente pensava em jornada. Porque a pesquisa, tudo bem, a gente aumenta a frequência da pesquisa de engajamento, tá? Mas ela continua olhando para um pedaço da jornada, né? E a gente se inspirou muito com o conceito de CX, de Customer Experience, né? E o que as organizações fazem já há décadas para atrair, engajar e reter cliente. Elas acompanham a jornada desses clientes no momento, né, do primeiro contato, no momento da compra, no primeiro uso, ao longo do tempo em que esse cliente é um cliente e no momento em que ele se despede e decide não ser mais cliente. A gente está sempre ali perguntando como é que você está? Você está feliz, você não está feliz? Você gostou disso? Você não gostou daquilo? E por que a gente não faz isso para dentro das organizações, né, quando o desafio do RH é atrair, engajar e reter talentos? Então, assim, a Pin People nasceu com esse propósito, né? Na prática, a gente é um software de pesquisa. E por pesquisa, a gente, né, de ponta a ponta, a gente está falando de pesquisa desde o processo seletivo, para entender a experiência das pessoas no processo seletivo, até a pesquisa de desligamento, passando por todas as possíveis pesquisas. Então é como se fosse um conceito de one-stop shop de pesquisa. O que a gente tem hoje de convidado? Nossa, a gente tem um cara aqui que é fodástico no universo de tecnologia e de recursos humanos. Mesmo? Né? A gente trouxe aqui o Samir. O Samir é um parceiro nosso, tá, da Crânio. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite. É uma honra estar com vocês aqui. 2 amigos que eu admiro muito. Já temos aí uma longa data de relação, né? Mesmo de antes da 3 Cliques, né, em outros projetos. Então, é muito legal estar aqui com vocês. E a nossa grande experiência realmente é lidar com essas grandes empresas na área de RH, tentando trazer a parte de tecnologia para tornar o aprendizado algo mais envolvente, mais persuasivo, mais fluido para todos os colaboradores, né? Assim fizemos com várias grandes empresas. Fala um pouquinho agora sobre a Crânio. Então, a Crânio, a motivação da Crânio, ela vem comigo, né? Desde um ponto, né, da minha forma de aprender, né? Eu, principalmente na faculdade, na minha época não tinha ainda muito o conceito difundido de bullying, etc. Mas na faculdade eu ficava só com os braços cruzados, assim, né, balançando para frente e para trás, e fui descobrir que para eu aprender as coisas eu tinha apenas que ver e ouvir. Né? Quando eu ficava ali copiando matéria, eu ficava muito preocupado de não perder nada. Né? Na minha época não tinha nem muito assim, smartphone para ficar batendo foto da lousa, essas coisas assim. Né? Mas eu ficava muito preocupado. Ficava mais preocupado em não perder nada, tudo que estava prestando atenção. Em dado ponto da minha trajetória, né, de estudante ali, eu descobri que eu precisava apenas de ver e ouvir que eu já aprendia. Né? Esse era meu drive de aprendizado. E fui levando isso para a minha vida, né? Consegui formar na faculdade e tudo. E aí olhava isso também acontecendo com a minha filha. Minha filha prefere muito mais tudo brincar e etc. Na época muito novinha, do que ter que ir para a escola, mesmo estudando numa escola toda diferenciada, com a pedagogia diferente e tudo. E aí eu falei assim, poxa, vou fazer algo para tornar o aprendizado algo divertido para as pessoas. Foi aí que surgiu a ideia da Crânio. Falei assim, vou fazer algo, porque é algo que acontecia comigo, de fato. Né? Não era uma história bonita que eu fui procurar nos livros para poder criar uma startup, era algo que eu já tinha. E detalhe, quando eu montei a Crânio, eu nem sabia o que era startup, não conhecia essa palavra, não sabia o que era investimento anjo, né? Nada disso. Estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, isso por volta do ano ali de 2010. Tá? O meu projeto da Crânio, os primeiros ensaios de como fazer as coisas é de 2006, 2007. Poxa vida, quase 20 anos. Antes mesmo, praticamente antes do Facebook, assim, né? A diferença é que o Facebook nasceu no Silicon Valley, eu nasci em Juiz de Fora, né? Então, aí dá uma diferença grande de mentalidade, do ambiente propício, né? Mas olha como é que é interessante. A mesma conduta, quando a gente fala de respeito e lógica, serve agora para um movimento muito importante sobre inteligência artificial. Exatamente. O uso de chat GPT dentro das corporações, né? Inclusive, dei uma palestra agora na universidade lá em Minas sobre isso, sobre o uso ético nas corporações e tudo. E olha como é que é interessante.
muitas das corporações têm bloqueado o uso, né? E, assim, na verdade, elas vão tentando bloquear, vão, na verdade, dificultar. Mas, e não tiro de toda a razão, porque você pega uma grande corporação, por exemplo, que bloqueou ultimamente, ela fala assim, peraí, nós estamos discutindo dados ou informações sigilosas da empresa dentro. Para onde vão esses dados? Sim. Então, ela pode, às vezes, estar compartilhando Sem dúvida. com o inimigo um dado de Exatamente. coisa. Então, ok, eu entendo isso. Não é de tudo de falar assim, não tem jeito, tem que liberar. Não é tudo assim também. Quer dizer, a gente acha que tudo assim, tudo tem que ser tudo liberal. Não, vamos lembrar. Uso da lógica e do respeito. Então, se você analisa isso aí, você vai evoluir bem. Então, esse é um ponto. Então, assim, tem que ter, sim, uma preocupação com a conduta, tudo. Aí, como cada empresa vai lidar, vai ser diferente. Às vezes, uma empresa pode falar assim, gente, evitem de colocar dados. Claro. Cria um manual de conduta de como utilizar. Talvez essa possa ser uma empresa mais aberta, com a visão mais inovadora, porque não vai ter muito como fugir. Sim. Né? E talvez é até melhor isso, ter um pouco mais controle colocando isso num dispositivo da própria empresa do que o cara usando no celular pessoal para Verdade, facilitar, numa conta pessoal. o trabalho, etc. Sim. Então isso é um ponto a ser analisado. E um outro ponto, né, que eu falo isso muito com a minha filha, com as pessoas mais próximas, que 2 pontos. O primeiro, que todo mundo assim vai dizer, a inteligência artificial vai substituir muitas pessoas no trabalho, não sei o que. Eu falo assim, ela não vai substituir ninguém. Quem vai substituir uma pessoa no trabalho vai ser uma outra pessoa que usa a inteligência artificial melhor do que você. Perfeito. Exatamente. É essa quem vai substituir. Esse é um ponto para a gente analisar. E um outro ponto para analisar que eu costumo dizer é o seguinte. Mas a inteligência artificial ficou tudo muito ruim. Agora, ela faz tudo para você e te responde ali, pronto, e acabou. Eu falo assim, gente, você imagina só aquele filme daquelas 3 mulheres que fizeram os cálculos da viagem da NASA, do pouso na Lua, etc. Tudo. Imagina aquelas mulheres, se elas tivessem hoje um computador que ajudasse nos cálculos. Elas seriam mais burras por causa disso? Provavelmente não. Elas teriam feito o cálculo mais rápido e poderiam talvez ter avançado mais nos cálculos. Elas poderiam ter alcançado uma eficiência muito maior. ido além. Então, se nós tratarmos hoje a inteligência artificial como se fosse uma calculadora, que ela vai te dar mais tempo para você poder ir além. Então, a pessoa que usa a inteligência artificial como uma substituição não crítica, vamos colocar assim, né? Pede ela para fazer algo para você e não critica, né, aquela resposta, não analisa o que você está pedindo, etc. Isso não é um uso, digamos assim, adequado. Mas se nós entendermos que a inteligência artificial, por exemplo, na análise de uma radiografia, para poder tentar ver focos de tumores e etc., ela vai ter uma assertividade muito maior do que a de um médico, com o olho humano subjetivo. E muito mais rápido também, né, Samir? E muito mais rápido. Poder rápido. de processamento muito mais rápido. Aí vamos brincar em números, né? Brincadeira porque eu não sei esse número real, uma fonte, mas só para a gente ter um efeito de análise, vamos supor que ela vai acertar tipo 80% a 90% da análise da imagem para descobrir um foco de um tumor. Tá? O médico, vamos supor que ele acertaria, sei lá, 50%. Agora, se juntar o médico com ela, acerta 99,9%. Então, o que isso nos traz? Nos traz que é o mesmo diagrama que eu uso, que é o seguinte. Você tem a inteligência artificial sozinha, ela chega até aqui. O ser humano sozinho chega até aqui. Vamos supor, escrevendo um e-mail. O seu e-mail vai ser melhor do que o do chat GPT, se você se dedicar. Né? O tempo pode ser bem diferente. Né? Ele vai escrever em milissegundos, você vai demorar minutos, pelo menos, para escrever. Agora, quando você combina as duas coisas, a qualidade vem cá para cima. A qualidade sobe muito e num espaço de tempo muito menor. Então, esse é o uso adequado. É o uso. E hoje, a gente tem uma pessoa especial, Elião. É isso aí. O cara... Pessoa de peso. Ele é grande. Peso e altura. Peso e altura, mas ele é grande. Ele tem prêmio como o melhor headhunter do Brasil em recursos humanos. Ele tem milhares de seguidores, já tem um podcast. A gente convidou ele antes da gente. Olha aqui. E ele vai falar um pouquinho com a gente. Edu Saig, obrigado por ter vindo. Obrigado, cara. gente. Seja obrigado. bem-vindo, Edu. Obrigado pelo convite. E o que eu falei é sincero, não é só marketing, não, Edu. Obrigado. Quando eu fui a primeira vez indicado para falar contigo e eu vi a tua trajetória e o quanto de gente você já tinha
recrutado e como as pessoas falavam bem de você. Que bom. E o que é difícil ser headhunter de RH, né? Então, enfim. Mas fala quem é o Edu Saig, fala um pouquinho da tua trajetória. Vamos Edu, lá, gente. Obrigado, Hélio. Ale, obrigado. Cara, meu nome é Eduardo Saig, eu sou headhunter especializado em recursos humanos há mais ou menos 8 anos. Eu me atrevo a dizer que eu sou o único que só faz isso. Né? Eu tenho outros concorrentes, diretos e indiretos, que eles fazem outras posições, outros mercados, mas RH, por tanto tempo, só tem eu. Né? Eu acho, o que eu sempre digo é que eu fui escolhido para trabalhar nessa área, porque eu acredito que o RH ele é a segunda área mais importante de toda a empresa. Primeiro é a área core, da razão da empresa existir, e a segunda é o recursos humanos, ponto. E aí eu acho que é super engraçado a gente ver como a área de RH do Brasil ela é específica quando eu comparo com ingleses, americanos, com orientais, asiáticos, e eu acho que isso só reforça a minha admiração pela área e a minha admiração pelos profissionais, mas também sou um grande crítico deles. Boa. O que você dá de dicas para esse profissional hoje, para ele se desenvolver melhor, para essa realidade que a gente já tem, que a gente já está vivendo? Eu acho que a primeira dica é o profissional ele entender que não existe uma receita de bolo. O que eu fico alarmado é como o termo benchmark ele é utilizado em recursos humanos para tentar repetir fórmulas em segmentos diferentes, empresas diferentes, tamanhos diferentes, culturas diferentes. Então, eu acho que talvez o primeiro ponto de reflexão que eu chamo para esses profissionais de recursos humanos é eles precisam entender que existe um mundo de conhecimento que pode ou não ser utilizado no contexto que ele está vivendo. Isso passa pelos principais subsistemas e também pelos subsistemas que estão ganhando maturidade agora. Segundo ponto, é necessário sim que o RH ele entenda que trabalhar com recursos humanos não é sobre gostar de pessoas. É sobre atingir os objetivos estratégicos da empresa com as pessoas. Isso eu acho que também é super importante. Por quê? Se você gosta de trabalhar com pessoas, você tem a área da saúde, você tem a área do cuidado, que é super bem-vindo. Então, muitas vezes, existe um conflito de conceitos, só que são conceitos errados. Então, recursos humanos é para você gerir da melhor maneira possível o recurso, o capital humano. E não, eventualmente, nada diferente disso. Sim. E aí você fala isso, Edu, me lembra muito daquela cultura antiga que envolvia RH, do paternalismo. Né? De cuidar das pessoas, mas daquela maneira paternalista e não da maneira assertiva e produtiva, que nós temos essa função de apoiar os gestores a tocar essas pessoas na organização para que elas produzam e para que elas, por outro lado, também tenham algo que agregue na carreira delas. Sim. Né? Eu acho que isso também vem, infelizmente, dessa cultura que é latina, né? Deste paternalismo, desse de pegar na mão ao invés de ensinar a pescar o peixe. Né? Quando a gente entra mais profundamente nessa nossa conversa, a gente entra também em como o nosso país ele é constituído. Né? E aí é o que eu falo, quando a gente compara o RH brasileiro com o de outros países, a gente percebe que tem uma diferença, mas a gente percebe que esses outros países são muito melhor constituídos. Né? E aí o que eu sempre digo é, o profissional de recursos humanos ele é tão bom, que eu consigo talvez, se você me der 30 minutos, te dar 10 ou 100 exemplos de brasileiros que trabalham com recursos humanos que estão expatriados. Eu consigo te trazer 2 de pessoas de outro país que estão aqui. Então, Verdade. Por quê? Porque o nosso cenário ele é tão complexo, ele muda tanto, Sim. que o profissional de recursos humanos ele é forçado a se desenvolver o tempo inteiro. E aí eu não sei se eu posso falar isso, eventualmente vocês cortem, mas de ontem para hoje saiu uma notícia do Uber. Sim. Que um juiz determinou que a empresa vai ter que pagar R$1 bilhão, mano. E registrar todos como CLT. Pois é. Assim, eu não sei se já existe uma vaga de vice-presidente Brasil para o Uber, de recursos humanos ou de jurídico agora. Eventualmente já vai ter. Ou se a pessoa que está sentada vai se tornar o melhor RH do Brasil durante os próximos 5 anos. Desafio não falta, né? O desafio não falta. Então, assim, você entende que no mundo inteiro, onde existe Uber, o Brasil foi o único país que fez isso. E aí, obviamente, como é um assunto extremamente complexo e a gente não sabe
5%, a gente não sabe até onde isso vai ser verdade ou não. Mas você concorda que de ontem para hoje, as pessoas de comunicação, de marketing, de finanças estão todas de cabelo em pé? Sem dúvida. Para quem que elas vai? Para RH. Americanas. Americanas era uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no dia 31 de dezembro de 2022, com mais de 10 mil pessoas. No dia 8 ela se tornou a pior. Para quem que foi essa bucha? Sim. Para RH, mano. Detalhe, né? Quem assumiu interinamente quando o último Quando presidente saiu foi o RH. Foi o RH. Exato. Curioso. Curioso. Então, assim, você percebe que a dinâmica dessa área é tudo menos gosto de trabalhar com pessoas, mas não, mas sim preciso chegar no ponto B e eu preciso das pessoas para isso. Sem dúvida. E por isso que o profissional de RH precisa estar muito atento a isso, né? Não é ser aquele RH que cuida do dia a dia, Exato. que está lá abraçando as pessoas. Que Não tá é tirando isso, o né? pedido. Tá tirando o pedido. Então, assim, como que eu estou próximo do negócio para me antever a problemas potenciais como esse que podia Exato. estar batendo na porta há algum tempo e o RH eventualmente ser pego de surpresa, né? Exato. Você tocou num ponto que eu acho que é um ponto super importante, que eu tenho certeza que tem a ver com o negócio de vocês. As atividades do dia a dia, cada vez mais, elas serão tecnológicas. Sim. Então, esse RH que ele tem uma autoafirmação de ser importante por estar próximo ao negócio, você está próximo ao negócio de que maneira? Você tira pedido ou você entende qual é o pedido que precisa ser tirado? Sim. Porque a gente não precisa ir muito longe, os processos transacionais, grande parte deles serão automatizados. Isso não quer dizer que não vai ter trabalho para o RH. Pelo contrário, porque existe uma alta curva que deve durar uns 20 anos para a generalização desses processos. Então você tem um trabalho de, primeiro, cultura de uso. Cara, é muito difícil você fazer um tombamento de sistema e todo mundo tá usando o sistema novo como ele usava o tombamento de um novo sistema, que é muito difícil você fazer com que de uma maneira integral a empresa, de uma maneira uniforme, use um novo sistema como ele usava o velho. O que é isso? Isso é treinamento e desenvolvimento. Isso é mudança de cultura. Exatamente. E hoje a gente tem convidados bem especiais, hein, Helio? E hoje em dose dupla, né, Ale? Dose dupla. Dose dupla. Duas figuras ilustres, né, que estão nos prestigiando. Já aproveito para agradecer e dou a honra de você apresentá-los. Muito bom. Um é um parceiro de longa data, a Mauri Marcelo Leite Cruz. O próprio. Parceiro de longa data, dá para falar que é quase 30 anos, a Mauri dá, né? 30. Claro, pô, Tá, né? Isso é um orgulho. É um orgulho, muito bom. Obrigado por estar vindo, e não só por estar vindo, mas por acreditar na 3 Cliques e por estar com a gente, Amaury. Opa, vamos. Você sabe, já te falei várias vezes que assim, é mais do que a gente fazer negócio. Vamos que vamos, irmão. É ter você perto da jornada. Beleza. Obrigado mesmo. E o nosso convidado, esse é convidado de honra. Esse é. Né? O Mauro é de casa e o Mauro é convidado de honra. Boa, boa. Ô Mauro, é um prazer ter você com a gente hoje. Assim, acho que você é eu já posso te chamar de um ícone desse tema de etarismo aqui no Brasil. Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer imenso estar com vocês. E eu acho que é uma troca, né? É muito mais uma conversa do que propriamente passar só um lado, né? Só a minha visão. É trocar que a gente vai se enriquecer mutuamente, né? Sim, sim. E já vamos começar, Mauro. Já pega e fala como é que surgiu esse tema de etarismo, como é que você desenvolveu essa ideia do Hub 40+. Conta um pouco aí para as pessoas te conhecerem. Que bacana. Bom, primeiro eu tenho uma formação toda em jornalismo e comunicação e trabalhei muito na área de endomarketing dentro do Citibank. E lá eu aprendi a lidar com os colaboradores do banco, fazendo engajamento, inspirando, e lá tinha um funcionário de todas as diversidades. A partir daquele momento eu comecei a perceber a riqueza que é essa troca. E na hora que eu saí do Citibank, eu abri uma própria empresa trazendo também essa filosofia. E comecei, entre os projetos que a gente oferecia para o mercado, exatamente livros e biografias. Com a biografia a gente deixa um legado. E a gente valoriza aquela pessoa, não necessariamente profissional, que tem uma trajetória de vida, uma trajetória que ele impactou, seja familiar, seja social, seja profissional.
E na hora que ele deixa aquele legado através daquele livro, ele está impactando também outras gerações. Então, a partir daquele momento, a gente começou a perceber que isso aqui poderia evoluir cada vez mais. E com o advento da tecnologia, a gente começou a exercer outros tipos de atividades também, até que eu percebi que a gente tinha que entrar mais fortemente em outros aspectos da diversidade, particularmente da diversidade etária mesmo, que eu queria abordar. Sofri do preconceito etário. No mercado de trabalho, formal principalmente. E aí eu comecei a fazer algumas postagens e aí eu recebi vários feedbacks. Eu tenho 43, tenho 45, tenho 47, não posso participar do Hub 50? Ué, como assim? Fez mais 40 sucesso. anos sofrendo de preconceito etário no mercado de trabalho, que absurdo. E aí a gente resolveu criar uma logo, colocar 40 em vez de 50, Hubs 40 mais. Sim. Perfeito. Na mesma semana, a Época Negócios sai com a capa dizendo velho aos 35 anos. Eu falei, tudo Aí que eu pediram para você queria. mudar. Aí pediram para você mudar Aí para 35 eu mais. pensei comigo assim, olha, a Época está colocando 35 anos, eu vou manter os 40, que já foi para mim, meio sacrificado, e vou fazer com que o Hub suba para 50, depois suba para 60 e suba para 70. Porque eu não posso entender isso. E mais recentemente saiu uma pesquisa do InfoJobs, colocando que 24% dos profissionais, após os 30 anos, 24% dos 30 anos já sofreram preconceito etário. Que loucura. Então a pergunta é, a gente vai ter que entrar no mundo corporativo formal bebê? Porque o preconceito etário, ele atinge todas as gerações. Sim. O mais novo e o mais velho. Aqui é bom deixar muito claro isso. Sim. Então, metade da população mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, sofre ou já sofreu preconceito etário. E quando eu falo isso, metade é um número muito vago. Acho que se eu falar 4 bilhões de pessoas, o número muda. Né? É uma loucura. Então, no mundo do trabalho, os 40 a mais, 70% deles já sofreram preconceito etário. 70% dos profissionais acima de 40 anos. Então, a gente tem que trabalhar isso. Assim, eu estou num momento de vida que eu me sinto com um corpo de 75 anos, a idade de 64 e a cabeça de 30. Porque em alguns momentos eu tenho algumas ideias que quando eu divido com meu filho de 28, eu pô, pai, como você pensou isso? Não, eu estava aqui dando uma viajada, fumando meu cachimbo. Pô, vamos conversar mais sobre isso, vamos conversar mais. Sabe por quê? Mas o corpo, para levantar do sofá, ai, dói tudo. Sabe? Quer dizer, a ideia, eu sempre digo, né? Quando eu me aposentei, não tanto na compulsória, mas eu fui, aos 59, 60 anos, eu fui convidado a me aposentar. Eles fizeram uma reunião com todo o meu grupo, todo o grupo que eu trabalhava, e um gaiato lá perguntou, eles me chamavam de presida. Presida, dá um conselho só, vai, só um. Eu falei, vou dar só um conselho. Cuida da saúde. Cuida da saúde plenamente, cuida de toda a sua saúde. Cuida da saúde, porque com saúde você vai conseguir atingir os seus objetivos. Sem ela, não. E excessos, cuidado com excessos. Né? Quer dizer, eu acho que eu passei um pouco de uma certa consciência, sabe? De cuidar da saúde. Porque eu sinto que em alguns momentos, a gente, homem, meia idade e tudo mais, executivo, ele vai sempre deixando os procedimentos médicos para lá. Porra, preciso fazer uma consulta de cardiologista. Puta, mas vai ter aquela puta reunião. Como é que eu faço? Passo na outra semana eu vou. E na outra semana eu vou. E na outra semana... E não vai. Sim. E não vai. E aí é que a saúde masculina vai pelo ralo. Né? Não que seja culpa do trabalho, não é culpa do trabalho, é culpa dele, que não se prioriza. Pô, primeiro a saúde, depois o trabalho. Essa garotada que vem chegando, que eu tenho observado mais, eles estão muito preocupados também com a saúde física e mental, né? Quer dizer, aquela história, eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. É diferente, né? E com isso eu vejo só algumas mudanças no que está por vir, né? Eu espero que sejam boas mudanças, né? Muito bem. E hoje recebendo parceira, né? Mais uma, né? Mais uma parceira. Fernanda Medei, muito obrigado, muito bem-vinda obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Hélio.
Boa tarde, Alexandre. Eu sou Fernanda, sou CEO e fundadora da Medei, né? Sou tímida, né? Nem parece, mas eu sou tímida. Tudo bem, estamos em casa, porque eu também sou. Né? Mas a Medei, ela é uma empresa de tecnologia em RH e a gente tem bastante coisa para falar daqui para frente. Boa, É isso aí. E vamos começar assim, porque a Fernanda e a Medei já são nossas parceiras, estão no nosso ecossistema. E Fê, começa falando de você. Quem é a Fernanda Medei? E aí depois você já engata falando assim, por que Medei? Aonde surgiu esse negócio de entrar nome, em RH? Né? É verdade. Bom, eu sou Fernanda, tenho 44 anos, fiz aniversário semana passada. Que dia? Dia 17 de Eu outubro. faço 11. Nossa, Librianos quase juntinhos. O Alan faz dia 3 de outubro, então a gente faz aniversário no mesmo dia da semana. A diferença Parabéns de 14 pros dias. dois. Muito Obrigada. Tenho 44 anos, sou advogada de formação. Trabalhei bastante tempo como advogada, mas migrei para a área de recursos humanos. E não tinha pretensão nenhuma de vir para a área de recursos humanos. Eu gostava de brigar com Receita Federal, estados, municípios, atendia a fiscalização, né? O pessoal até me chamava meio que de pitbull, né? Quando eu atendia... Advogada pitbull. Exatamente, quando eu atendia a fiscalização. E fazia ali toda a parte administrativa de recursos com relação aos órgãos públicos. Tá. Né? E trabalhava numa empresa, e nessa empresa desenvolvi ali uma carteira de clientes e fazia esse cuidado nesse atendimento de fiscalização. Então, eu me apaixonei quando eu estava nessa empresa pela fiscalização e virei especialista ali naquele atendimento e principalmente fazendo as peças de defesa das empresas, dos contribuintes. Dos processos trabalhistas, ou não só? Não. Nesse tempo era só sobre autuações que tinham, regularizações, certidões negativas. Então, era um trabalho muito administrativo, mais voltado ao societário, ao tributário. E aí me apaixonei pela área. Achava que eu nunca ia trabalhar com impostos e cair na área de impostos. E um dia, né, fui demitida e migrei para o RH. E aí começa a história da Medei. Então, tem toda uma história nesse meio do porquê que eu entrei no RH. Eu fiz fiz especialização em Direito Tributário. E nesse momento que eu saí do escritório jurídico onde eu trabalhava, eu levei 120 dias para ser homologada. Ou seja, ter a minha rescisão finalizada, receber todos os meus documentos, né, de liberação ali do seguro-desemprego, FGTS, receber a chave. 120 dias? 120 dias. Eu recebi a chave umas 3 vezes, a chave estava errada, meus dados na Caixa Econômica estavam errados, ia, voltava, foi uma loucura, né? Só que, detalhe, né, ali eu tinha casado recentemente, aquela pessoa que estava ali endividada, né? Quando eu fui desligada. Querendo dinheiro. Eu precisava do dinheiro, né? Sim. E quando eu fui demitida, fiquei sem R$1 no bolso, meu nome no Serasa. Serasa, oiê! Né? Fiquei ali bastante tempo no Serasa. E ficou uma bola de neve, porque como eu levei 120 dias para ser homologada, as minhas verbas rescisórias não foram pagas adequadamente. Você recebeu aquela multa do 477, inclusive? Recebi em dinheiro. Em dinheiro. Olha só que... Que loucura. Isso é história, quando eu falo, ninguém leva a sério. Isso há quanto tempo, Fê? Isso há 11... Não, minto. 2011, nós estamos agora em 2023, isso há 12 anos. Sim, tá? sim. Eu recebi em dinheiro e eu fiz a minha homologação, a última tentativa, na DRT de Osasco. E a homologadora falou assim, não vou aceitar fazer esse processo de homologação. Não, em dinheiro eu não vou aceitar. E aí bateu o desespero, porque estava 120 dias, era o último dia de prazo para dar entrada no seguro-desemprego. Então, eu tinha que sacar o fundo o FGTS para depois ir lá dar entrada no seguro-desemprego. E aí foi o caos. Eu falei, não, eu vou homologar, eu coloco ressalva, eu recebo. Só que eles colocaram uma pessoa que eu conhecia, que era colega de trabalho, era uma pessoa que tinha ali uma dificuldade financeira muito grande, o marido, né, tinha deixado ela com um filho pequeno, e ela tinha que bancar as custas da vida dela, né? Sim. E fizeram de propósito, colocando dinheiro, porque na saída eu tive que devolver o dinheiro.
Então, Olha eu só. recebi Deus. porque se ela voltasse para o escritório sem aquele dinheiro, ia ser descontado dela. E ela me falou isso. Eu sabendo quem eram os Que gestores, loucura, Fê. eu sabia que, de fato, isso ia acontecer. Então não era muito, pouca sacanagem, era muita sacanagem. Era muita sacanagem, né? E ali, eu sabia que ela não era responsável por isso, mas ela quem estava ali no local para me homologar, né? Então, eu sabia que ela ia ser penalizada se ela voltasse sem aquele valor. E eu comecei, de uma forma intuitiva, a pesquisar. Falei, não, isso é pessoal, isso não deve acontecer em outros lugares. E aí, eu comecei a ligar para empresas de pequeno, médio, grande porte, empresas de contabilidade, de folha de pagamento. Contei a minha história, ligava lá, falava com alguém do setor, né, de folha de pagamento. E o pessoal, pasme, me dava atenção. E começou a contar quais eram Mas os só que a gaps. empreendedora já era a empreendedora que estava trabalhando, não era não? Então, Para ver se encontrava não. uma oportunidade? é que eu queria conversar, entendeu? Naquela época, para entender se de fato Como aquilo uma era um boa problema. advogada. Exato, se era um problema ou não. E aí eu comecei a anotar, né? Sim. Então, baseado em dados. Talvez né? ali você quisesse construir apenas uma tese, né, Fê? Pois é. Baseado em dados, comecei a entender os gaps. Então, para o ex-funcionário, ele tem expectativa de receber o que é de benefícios sociais. Então, o seu FGTS, Claro. o seguro-desemprego. Na data correta. Exato. Saber se aquilo que foi pago de fato está correto, porque a legislação brasileira, ela é uma legislação extremamente complexa de ser Sim. entendida. Tem as convenções coletivas que também trazem aí dúvidas. Então, às vezes, a pessoa não tem esse entendimento do administrativo do departamento pessoal. Então, um termo de rescisão de contrato de trabalho, quando você olha, aquilo é complexo. Ah, verdade. Então, nem todo mundo tem aquele conhecimento. E, por um outro lado, é muito do latino, sempre quando ele é desligado, se sentir passado para trás. Sem dúvida. Né? E essa questão da demora nesse processo de rescisão gera ainda mais esse gap. Para o RH, para o DP ou para a administração de pessoal, que são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, é extremamente burocrático, tem os cálculos, tem que enviar as informações, Dá um baita trabalho, tem conferência. tem que acompanhar se fez o exame demissional ou Sim, não, sim. se a pessoa ali for inapta, tem que fazer reintegração, e muitas vezes se perde essa informação no meio do caminho. Então, começam a surgir o quê? As ações trabalhistas, porque se o RH não fala com o ex-funcionário, e o funcionário tem alta expectativa, ele começa a ligar sem parar para o RH. O RH está com outras demandas de trabalho, né? Ou liga para amigos e começa a falar mal do processo e diz para mim, não estão me pagando, é burocrático, estão querendo me enganar. E aí, Potencializa, né, a insegurança. exatamente. A insegurança, né? Ah, mas isso E já a desconfiança. aconteceu comigo. E aí, pronto, vira uma bola de neve. Os advogados trabalhistas da parte do reclamante já têm, muitas vezes, ali os dados dessa pessoa para oferecer ação. E a pessoa acaba Denuncia no vindo. sindicato. Exato. E aí vai. E aí vai, né? E no meu caso específico, Aí eu a entendi. investigadora, a advogada Exato. Fernanda, terminando a tese. Aí eu fiz a validação do produto de uma forma muito intuitiva. Não sabia que era isso, né? Na época tudo era mato, né? Quando você olha em 2011, você fala, poxa, não tinha aceleradora, não tinha a palavra empreendedorismo. Imagina, é verdade. Então, não isso... tinha HR Tech. Não falava isso. E aí eu olhei para o mercado, eu vi, tinha empresas de relógio de ponto, de recrutamento e seleção, mas não tinha ninguém que cuidava dessa ponta de rescisão. Falei, olha, tem um negócio aqui que faz sentido com o meu propósito de vida, que é ajudar pessoas, e foi por isso que eu fiz direito. Né? Foi com esse intuito de ajudar pessoas. E falei, existe uma possibilidade, porque ninguém do RH está olhando para essa vertente. É um problema. Ali eu vi que tinham mais de 14 milhões de pessoas que tinham seus contratos extintos no ano. E falei, isso deve acontecer comigo, deve acontecer com outros milhões de pessoas no Brasil. Então, vamos lá, vamos lançar um produto específico para cuidar da vida dessas pessoas que são demitidas, dando transparência, celeridade, confiança nesse processo. E que empresas que têm ali a seriedade
não conseguem hoje dar vazão à quantidade, às vezes, de rescisão, de admissão, de questões que tramitam dentro do RH, e a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma muito transparente para esse ex-funcionário e otimizando o tempo também da área de recursos humanos. E aí Bem-vindo, Fábio Barbalho, nosso VP de RH da PepsiCo. Boa, valeu, obrigado. Obrigado, Hélio, obrigado, Ale, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos acompanhando aí. Muito legal de estar participando aqui com vocês. Valeu, vamos trocar uma ideia aí. Vamos. Ô, Fabião, diz uma coisa. A gente fala muito de tecnologia, né? E você tem algum exemplo legal para dar de coisas que você implementou na PepsiCo, coisa que vocês fizeram para que impactasse os colaboradores, impactasse o negócio? Cara, a gente tem alguns exemplos de tecnologia. Eu gosto muito da tecnologia quando a gente consegue ganhar escala e desmaterializar. Então, a gente vai ganhar eficiência, ganhar escala. Né? Não é só digitalizar um processo. Na verdade, ganhar escala com essa digitalização. Então, um exemplo que eu tenho foi recente, o ano passado. A gente tinha o reembolso até 2021, a gente tinha o reembolso tradicional de idioma, né? Então, aquele lá, você tinha um grupinho de, 40, 50 pessoas, que você fazia o reembolso do idioma para aquelas pessoas, um idioma, 2 horas por semana, o tradicional, né? Sim. E aí, o que a gente foi atrás de alternativas que a gente pudesse digitalizar e desmaterializar. A gente chegou numa plataforma que a gente chamou de Pep Fluent, porque tudo na Pepsi que a gente começa com Pep, né? Então, já faz o jabá, né? E aí a gente criou o Pep Fluent, que nada mais é do que uma plataforma de idiomas. Então, hoje, todos os 11 mil colaboradores têm acesso ao idioma, então todo mundo tem um usuário e uma senha, pode usar. São 11 idiomas que as pessoas podem estudar. Então, a gente saiu daquele grupinho de 40, 50, a gente deu uma abrangência dos 11 mil online, então já tem aula programada. Além disso, vamos lá, as famílias podem usar, porque a partir do momento que você tem o usuário e uma senha no computador dentro de casa, todo mundo pode usar, ou no celular. Então, com isso, a gente conseguiu impactar a vida não só de 11 mil pessoas, mas de 11 mil famílias. E um ponto adicional, que eu diria que foi que a gente ganhou o extra, foi que custou menos essa plataforma do que custava os 50 reembolsos que a gente tinha. Então, vocês usaram melhor o dinheiro, vocês democratizaram, escalaram para todo mundo e para a família. Isso. E com certeza muito mais idiomas do que as pessoas estavam aprendendo. Sim, agora tem 11 né? idiomas, então pode estudar qualquer um dos 11. E antes tinha um só, né? Você podia... E hoje temos mais uma pessoa especial, hein, Hélio? Mais uma e um tema super importante, né, Ale? E parceira, Vera Benjato, muito obrigado. Obrigada, Vera. Obrigada, Ale, pelo convite. Obrigada, Hélio. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la. A gente que te agradece. Não tem tempo para virar empreendedor, né? De startup, Vera. Não tem. E tecnologia é uma paixão, né? É a minha paixão, né? Eu sou formada lá na época da IBM, do Barra 360, né, da programação COBOL, né, ficou na veia, né, de todos esses anos. E aí, quando eu tive minha experiência na MIL, né, minha primeira grande experiência na área da saúde, uma grande escola, MIL Assistência Médica, na época do Dr. Edson de Godoy Bueno. Então, eu entendi que gerar saúde para as organizações era a minha meta de vida. A coisa que eu mais amo é pessoas, e pessoas saudáveis, né? Porque a vida é muito importante. Então, hoje eu tenho 3 sócios, né? Um CTO, né? Que é o Cássio, eu tenho um GMO, que é o Rodrigo Mazzola, e tenho, né, um engenheiro de dados, né? Nossa, trabalhar com engenharia de dados, né? Toda a arquitetura de sistemas, que é o Miqueias, né? E nós 4 estamos assim, indo muito bem, fazendo um projeto maravilhoso do Avatar da Saúde, né? Não, é um aplicativo e acho que a gente pode colocar inteligência nesse processo, porque a gente tem o petróleo da saúde, que é a informação, né, de operadoras. Isso é importante para nós podermos reverter mais indicadores com previsibilidade, né, futura de doenças, olhando pelo menos o que nós temos nas mãos, que é a sinistralidade. Aí, como a gente já tinha um data lake importante, a gente fez uma análise com o machine learning, fez com que o equipamento e todas as informações, toda a geração de base de dados, né, fosse realmente trabalhada de uma forma
voltada à nossa previsibilidade, a gente começou a fazer análises médicas, trazer equipe médica, trazer equipe multidisciplinar, para a gente realmente mostrar os diferenciais, que é você ter a tríade integrada, que é o assistencial, o ocupacional e o risk assessment, que é o que o Valoriza o RH hoje, é uma análise conjunta, não apartada, porque o ser humano está, né, nas 3 análises. Vamos trazer um dashboard gerencial para a gente poder tomar as ações e entender quais programas de saúde que a gente vai desenvolver. Não fazer programa para todo mundo, né, sem fazer um mapeamento. Diego Ximenes, muito obrigado. Obrigado mesmo. Seja muito bem-vindo. Founder, CEO da 99 Jobs. Faz de tudo, cafezinho, Xerox, tem tudo. Tem tudo. Pô, obrigado. Faz anos mesmo, hein? Faz muito tempo, cara. Muito tempo de história aí pra contar. E o RH é muito complicado na questão... Se não tiver embasamento técnico, no sentido de, cara, que indicador você está olhando e por quê. Porque senão você bota um monte de número na tela lá e sabe por que serve. Se isso resolve, se não resolve, o que acontece? No final do dia, o RH acaba virando babá de gestor. Nossa, é que a gente mais e não sabe defender o negócio, e aí o cara quer tudo mastigado. Fala assim, não, você vai fazer aí, não tem tecnologia nenhuma que você vai usar. Claro. Porque você não está conseguindo me mostrar que esse negócio, de fato, faz sentido para a empresa como um todo. Sim. Então, eu acho que esse tipo de imersão no problema... No final do dia, você, como RH, você consegue vender porque você está comprado com aquilo. Isso. É diferente quando você sabe o porquê daquilo versus você vendeu o que alguém te contou. Entendeu? Boa. Aí fica parecendo, não, minha tia que está contando um negócio de uma coisa que ela não vivenciou, sabe? Assim, então, gera-se uma contradição. Sim. Na terceira pergunta, a pessoa já gagueja e não consegue defender o ponto. Verdade. E aí, eu acho que isso é fatal, assim, você falou, não tem indicador, o que tem, bota aí porque tem que ter. Claro. E aí, acho que isso, pensando em empresas de tecnologia, assim como a gente está posicionado hoje, tem também uma missão aí de levar esse tipo de contribuição para que o RH se empodere dos números, saiba o que está acontecendo, saiba o porquê daquilo e, de fato, para resolver um problema, menos do que só... é assim porque é assim, e eles trouxeram um monte de relatório lá do sistema que eu não sei para que serve. Então, por exemplo, você falou, o SLA e tudo mais, cara, vocês tinham isso na ponta da língua. A maioria não tem. Imagina. E aí a gente se vê também como um papel de ajudar, né? De provocar isso aí dentro do cenário de recrutamento também. Com a gente hoje, nossa querida Anne. Oi! Anne, obrigado. Um baita prazer ter aqui com a gente hoje. E eu acho que a gente se conheceu... Daqui a pouco a gente vai falar mais de nós, mas primeiro te apresentando. A gente te conheceu quando a gente estava no Carrefour. Primeira vez num projeto. A gente estava falando antes de falar em espanhol, né? Foi um projeto... Foi na Argentina, não foi? Foi um pedaço na Argentina, um pedaço no Brasil. Um pedaço aqui. Exatamente. E aí eu lembro que você impressionou uma gerente da minha equipe, assim, aí passou, sei lá, meses... Aí eu falei assim, mas quem era a consultora que impressionou aquela pessoa? Porque não era fácil impressionar, né? Não era verdade, aí, ó, você lembrou, né? Ela falou, você é uma tal de Anne. Ela, agora tem uma consultoria. Aí nós falamos, vamos trazer a Anne de volta. E aí que você ajudou o meu time, nosso time de business partner. E por isso que a gente te trouxe aqui. Então, primeiro, super obrigado. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa nova fase. Empreendedores maravilhosos. Sempre falo isso, né? A gente se cruzando em evento, né? Pois é. Vai estar no tal evento, se cruza no Brasil, se cruza nos Estados Unidos. No mundo. Parceria aqui de longa data do Brasil para o mundo. Nossa, sensacional. E, Anne, o que mais a gente queria que você contasse, assim... Como a gente fala muito no nosso podcast, no Cíclica RH, da gente ajudar a capacitação das pessoas de RH para algumas coisas para o futuro que começou ontem, né? E outras coisas que ainda estão por vir de futuro do trabalho, de tecnologia, coisas que estão impactando. E uma das nossas principais, primeiro, autocríticas, né, Hélio, que a gente se fazia, como a gente tem que ser cada vez mais estratégico, né, Hélio? Trazendo resultado para negócio, enfim. É toda uma jornada... E efetivamente estratégico, né, Anne? A gente fala muito de que RH, falar tanto de ser um RH estratégico, mas que está
nas palavras, na parede, em qualquer lugar, e na prática ainda está muito preso ali ao transacional, né? Então, como que o RH ter uma postura efetivamente estratégica? E acho que você traduziu isso e ajudou o nosso time lá, como a gente mexer em certas alavancas, em certos parafusos, e eu quero que você fale um pouquinho, como é que um RH tem que sair de um RH mais transacional e que está longe do negócio, para um RH que está mais perto do negócio, um RH que é mais, não é nem participativo, ele é proativo e ele lida melhor com esse contexto de negócio. Conta um pouquinho como é que isso funciona na tua cabeça. Vamos lá. Bom, vocês conhecem um pouco daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente fala, do que eu acredito. É que primeiro a primeira coisa para trabalhar com RH estratégico, o pessoal fala, mas qual é essa agenda de RH estratégico, essa agenda? Falou, gente, o RH, para fazer uma agenda qual é a estratégia primeiro, né? A estratégia do negócio. Porque essa mentalidade de entender que a gente trabalha para o business também, né? O RH também é uma área que está ali conectada com o negócio, não é uma mentalidade muito simples de encontrar. A gente faz alguns trabalhos, eu e o Rodrigo, meu sócio, que vocês também conhecem, e a gente faz alguns trabalhos com o time de RH para este posicionamento de RH como parceiro de negócio. Eu acho que existe a função de business partner e existe o posicionamento de RH como parceiro de negócio. E eu acho que esse lugar é um lugar muito interessante de se explorar. E nesses trabalhos que a gente faz, a gente começa pedindo para o time de RH preencher o canvas de negócio. E, assim, ali a gente já vê, né? É o quê? É business partner, né? Parceiro de negócio. Então, a gente tem que entender de quê? De negócio. Quando você bota o canvas de negócio ali, dá tela azul em muitos RHs. E isso é interessante de ver, de se perceber, assim, sem crítica, mas é interessante de se perceber como que o RH não entende o modelo operacional de negócio. Como é que esse negócio faz dinheiro? Quem são os competidores? Qual é o contexto de mercado? Qual que é a estratégia de entrega de resultados? Então, o RH botar a cabeça neste lugar e entender, quando eu falo de mindset, é isso, né? Entender que é neste lugar que a gente deveria estar, eu acho que é o primeiro passo. Né? Entender que a gente está lá e para sentar na mesa junto com o business, você precisa entender de negócio. Né? Então, você só vai ser convidado se você souber do que se trata e ao sentar lá, eu falo, não dá para sentar lá e fazer cara de paisagem, né? E ficar lá com uma cara de alface. A hora que sentar lá, tem que sentar lá e conseguir contribuir, conseguir trazer pontos relevantes, eu falo, né? Contribuir com aquilo que mora aqui em RH, cultura, liderança, estratégia de gestão de talentos, mora com a gente, embora não seja a gente que faça tudo. Mas, assim, sentar lá e conseguir aportar, contribuir desta perspectiva para aquilo que está acontecendo do ponto de vista de negócio, para mim, é onde a gente vira a chave, assim, essa cabeça. E a forma de fazer, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a forma como eu acredito de fazer isso, mas é esse lugar. Entender que RH também é sobre negócio, o RH é sobre negócios, a gente faz gestão de recursos humanos, e eu não quero aqui desumanizar a área, não é isso que eu estou dizendo, mas é entender que essa gestão de recursos humanos ela é feita em prol de uma estratégia de negócio para que resultados sejam alcançados, para a gente mover ponteiro de negócio. Então, essa cabeça nesse lugar, para mim, é o primeiro passo, para a gente começar a falar de um RH estratégico. O Ciclique RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.